Sejam bem-vindos ao nosso canal, um espaço singular e repleto de conhecimento, onde a sabedoria das narrativas bíblicas é desvendada com uma minuciosidade que ultrapassa o mero relato, proporcionando uma experiência imersiva e transformadora que conecta o espectador às raízes dos ensinamentos sagrados e à essência da revelação da palavra. Ao se inscrever e acompanhar cada episódio, você ingressa em uma jornada profunda pelo universo dos relatos bíblicos, onde cada personagem, cada acontecimento e cada lição são apresentados com uma riqueza de detalhes que convida à reflexão, à introspecção e ao despertar espiritual. Este canal foi criado com o intuito de oferecer não apenas histórias, mas verdadeiras experiências que transportam você para os tempos antigos, permitindo que os cenários, as batalhas, os milagres e as mensagens de fé se tornem parte do seu cotidiano, instigando uma nova forma de compreender e viver os ensinamentos da Bíblia. Ao deixar nos comentários qual história bíblica deseja explorar, você se torna parte ativa deste diálogo, contribuindo para a construção de um espaço onde a revelação da palavra se manifesta de forma orgânica e inspiradora, transformando a maneira como os ensinamentos divinos são percebidos e vivenciados. Ao se juntar a nós nesta jornada, você não está apenas assistindo a vídeos, mas participando de um movimento que busca resgatar a essência da fé e da espiritualidade, promovendo um ambiente de aprendizado, reflexão e autoconhecimento que é capaz de transformar a maneira como vemos o mundo e a nós mesmos, elevando a experiência humana a um novo patamar de entendimento e conexão com o divino. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, onde cada passo parece exigir decisões complexas e onde a ansiedade e o medo muitas vezes nos paralisam, este vídeo surge como um farol de luz, uma mensagem poderosa que ressoa profundamente em nossa alma. Hoje, você vai descobrir como permitir que o Espírito Santo guie cada movimento da sua vida, transformando dúvidas em certezas, incertezas em fé inabalável e obstáculos em oportunidades de crescimento espiritual e pessoal. Imagine-se vivendo cada dia com a sensação de estar amparado por uma presença divina que ilumina seu caminho, que o fortalece nos momentos mais difíceis e que o impulsiona a alcançar metas que antes pareciam inatingíveis. Ao longo dos próximos minutos, este vídeo vai desmistificar a conexão profunda entre a espiritualidade e a superação dos desafios diários, revelando como a fé e a orientação espiritual podem ser a chave para uma existência plena e repleta de significado. Você já se sentiu perdido, sem saber qual direção tomar em meio às turbulências da vida? Ou questionou se suas decisões realmente conduzem a um destino de paz e realização? E se, de repente, existisse um caminho onde cada passo fosse guiado por uma sabedoria ancestral, onde a fé não apenas conforta, mas também orienta de forma prática e transformadora? Prepare-se para mergulhar em uma reflexão intensa que combina ensinamentos milenares com experiências contemporâneas, proporcionando a você uma nova perspectiva sobre como enfrentar os desafios cotidianos e encontrar a verdadeira paz interior. Este vídeo não é apenas uma apresentação, é um convite para uma jornada de autoconhecimento e renovação espiritual, onde cada palavra é escolhida para inspirar, cada conceito é fundamentado em verdades que atravessam gerações, e cada exemplo prático é desenhado para que você possa aplicar imediatamente na sua vida, transformando dúvidas e medos em uma fé sólida e reconfortante que vai além do ordinário e toca o sublime.
Aqui não se trata de promessas vazias ou de soluções simplistas, mas de um convite para explorar o poder transformador do Espírito Santo, que atua de maneira sutil e profunda, capacitando você a transformar cada situação em uma oportunidade de crescimento e de autotranscendência. Neste momento, você se encontra diante de uma decisão que pode redefinir o rumo da sua existência. E este vídeo foi cuidadosamente elaborado para que você sinta, logo nos primeiros instantes, a energia vibrante de uma verdade que transcende o tempo e o espaço. Você já parou para refletir sobre como, muitas vezes, nossas escolhas são guiadas por impulsos momentâneos ou por conveniências passageiras, sem a verdadeira conexão com o que há de mais elevado em nosso ser? Imagine a possibilidade de ter uma orientação que não apenas responde aos dilemas do cotidiano, mas que ilumina o caminho com uma clareza que só a fé pode oferecer. Ao assistir este vídeo, você terá a oportunidade de explorar conceitos profundos e reveladores sobre a presença constante do Espírito Santo em nossas vidas, compreendendo como essa conexão pode ser a resposta para aqueles momentos de indecisão e desânimo. Vamos juntos refletir sobre as situações que nos deixam sem rumo, aquelas horas em que a escuridão parece se instalar e a esperança se esvai lentamente, e como a luz divina pode, de fato, reverter esse quadro com a força de um amor incondicional e de uma sabedoria que transcende as limitações humanas. Este conteúdo foi pensado para provocar uma mudança radical na sua forma de enxergar a realidade, despertando uma nova consciência que une fé e prática em uma simbiose harmoniosa, onde cada ensinamento se transforma em uma ferramenta poderosa para a conquista de uma vida mais plena, equilibrada e repleta de propósito. Ao abrir seu coração para essa mensagem, você descobrirá não apenas o conforto de uma presença que o guia, mas também a coragem de tomar decisões que estejam em total sintonia com o que há de mais nobre e verdadeiro em sua essência. Agora, imagine a sensação de ter cada decisão tomada com a confiança de que um poder superior está ao seu lado, conduzindo cada movimento, cada gesto e cada escolha que você faz. Você já se perguntou como seria viver com a certeza de que, independentemente dos desafios, há uma orientação divina que se faz presente em cada momento crucial da sua vida? Este vídeo é uma verdadeira experiência transformadora, projetada para revelar como a entrega ao Espírito Santo pode ser a chave para superar momentos de incerteza e conquistar uma existência repleta de significado e propósito. Ao longo desta jornada, você será levado a compreender que por trás de cada obstáculo existe uma oportunidade de crescimento espiritual e de renovação pessoal, onde a fé se torna um guia infalível, direcionando você para um caminho de luz e de prosperidade interior. Permita-se explorar, sem reservas, os benefícios de uma conexão profunda com o divino, a serenidade que acalma a mente, a confiança que fortalece o coração e a inspiração que impulsiona a alma. Você já vivenciou momentos em que sentiu que algo maior estava por trás das coincidências? Algo que lhe dizia que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz nunca se apaga. Este vídeo traz à tona essa verdade com uma narrativa impactante, repleta de exemplos práticos, testemunhos e ensinamentos que o desafiarão a olhar para a sua vida sob uma nova perspectiva. Cada palavra, cada pausa e cada inflexão foram estrategicamente elaboradas para manter a sua atenção e criar um elo emocional que o conecta diretamente com a mensagem central, o poder transformador do Espírito Santo.
Deixe-se envolver por essa energia vibrante e sinta a diferença que uma fé renovada pode fazer, não apenas nos grandes momentos, mas em cada pequeno detalhe do seu cotidiano, tornando cada passo um ato de coragem, sabedoria e amor divino. A cada segundo que passa, você terá a oportunidade de transformar dúvidas em certezas, medos em esperança e desafios em vitórias, em uma experiência que promete marcar um antes e um depois na sua jornada pessoal. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, onde cada passo se apresenta como uma encruzilhada de dúvidas e medos que podem paralisar o espírito, a sensação de estar perdido se dissipa diante da revelação do Senhor Jesus Cristo, pois a luz divina vem para romper as sombras e guiar os que buscam um propósito maior, assim como nos assegura João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir, incitando cada ser a enxergar oportunidades em meio às adversidades. O cenário atual, marcado pela necessidade de decisões profundas e pelo constante fluir de emoções intensas, convida o indivíduo a descobrir que, mesmo diante do caos, existe um plano divino e uma missão única para cada um, recordando as palavras de Efésios 2:10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, sugerindo que cada ação, por mais simples que pareça, é parte de um desenho maior e repleto de significado. Ao percorrer os caminhos incertos da existência, o poder transformador do Espírito Santo se revela de forma sutil e certeira, oferecendo orientações que despertam a coragem para enfrentar medos e transcender limitações, conforme expresso em João 14:16-17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês e estará em vocês, tornando o desafio uma oportunidade para a edificação pessoal e espiritual. A experiência de viver sob a égide dessa orientação divina se intensifica ao reconhecer que cada decisão, por mais complexa que seja, é iluminada pela certeza de que, segundo Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O ser humano está sempre amparado por uma força que transcende o visível, transformando a angústia em fé e a dúvida em convicção. Dessa maneira, o entendimento de que a proteção e a sabedoria divina são constantes se consolida no apelo para que ninguém entristeça o espírito, lembrando Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, abrindo um espaço para que o leitor perceba que cada passo, por mais desafiador que seja, é um convite para descobrir o que vem a seguir. Ao aprofundar a conexão com o divino, o sentimento de ser guiado se torna mais palpável e prático, revelando que a orientação celestial se manifesta no cotidiano através de atitudes simples e transformadoras, como ensina João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará lembrar-lhes tudo o que eu lhes disse, encorajando a prática de momentos diários de oração e meditação, que podem, inclusive, ser exemplificados com a leitura de textos edificantes ou a prática de um diário de gratidão. A sabedoria que emana do Espírito se mostra capaz de revelar os mistérios da vida e de encorajar a superação dos obstáculos, como afirma 1 Coríntios 2:10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito,
pois o Espírito examina tudo, até mesmo os profundos pensamentos de Deus, convidando o ouvinte a buscar fontes de inspiração, como livros de autores renomados ou encontros de reflexão espiritual que promovam um autoconhecimento mais profundo. Nesse processo de renovação, a confiança em um plano divino é reforçada ao se aceitar o conselho da Escritura, que diz em Provérbios 3, 5, 6: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, mostrando que a prática de reconhecer e agradecer a cada pequeno milagre diário pode transformar a percepção de cada decisão tomada. Em meio às incertezas do dia a dia, a busca por socorro e pela direção certa se torna essencial, ecoando a reflexão inspirada em Romanos 121, 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Lembrando que, mesmo nas horas de maior dificuldade, a prática da oração e do silêncio pode ser o caminho para reencontrar a força interior e a motivação para seguir adiante. Por fim, o convite para experimentar essa jornada de transformação é um lembrete de que cada ação, por menor que pareça, possui o potencial de ser uma expressão concreta da graça divina, encorajando o espectador a se engajar em práticas simples, como ajudar o próximo ou dedicar alguns minutos à meditação, e assim abrir um sutil looping para os próximos ensinamentos que prometem aprofundar ainda mais essa experiência de fé e superação. Em um momento de profunda introspecção, onde a realidade se apresenta como um mosaico de desafios que demandam escolhas que transcendem o senso comum e cada decisão se transforma em um marco definidor do destino, o ser se vê impelido a buscar uma orientação que vá além do mundano e encontre respaldo na sabedoria divina, como ilustrado pela passagem em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas com a tentação lhes providenciará uma saída, para que possam suportá-la, que encoraja a enxergar cada provação não como um obstáculo intransponível, mas como uma oportunidade singular de crescimento e fortalecimento espiritual, estimulando práticas como a meditação prolongada, o estudo aprofundado das Escrituras e a participação ativa em comunidades que promovem a fé e o autoconhecimento. Ao enfrentar o turbilhão de dúvidas, que muitas vezes se instaura em momentos de crise, o indivíduo é convidado a refletir sobre o valor intrínseco de cada escolha, pois, conforme Mateus 4:1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. As adversidades não são meros entraves, mas sim degraus que, quando encarados com coragem, transformam medos em ações edificantes, como dedicar momentos diários à oração, registrar sentimentos em um diário espiritual e participar de encontros que incentivem o compartilhamento de experiências enriquecedoras. Nesse cenário, a orientação do Espírito Santo se manifesta como um farol iluminado, oferecendo clareza e discernimento para diferenciar impulsos passageiros de decisões fundamentadas na fé, conforme Mateus 26:41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação, impulsionando o ser a adotar hábitos saudáveis, como a leitura de obras inspiradoras e a prática constante da meditação, que, além de amenizar a ansiedade, fortalecem a certeza de um propósito maior que rege cada passo. A sabedoria divina, revelada em Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Serve de estímulo para que cada pessoa invista no próprio crescimento espiritual, buscando, por meio da leitura de textos edificantes, participação em debates enriquecedores e momentos de introspecção,
o equilíbrio necessário para transformar desafios em lições práticas e duradouras, que se aplicam tanto na vida pessoal quanto na convivência com os outros. Por fim, a consciência de que cada escolha é guiada por um propósito divino se consolida com o convite de Efésios 5, 15, 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, inspirando o ser a agir com discernimento e dedicação em práticas cotidianas, desde pequenos gestos de bondade até o engajamento em projetos comunitários, abrindo assim um espaço para que a jornada de autotransformação continue a se desdobrar com a energia vibrante da fé. Ao adentrar um novo capítulo, onde a decisão se torna o alicerce para a transformação pessoal, o indivíduo é convidado a perceber que cada passo dado reflete uma verdade maior, evidenciada pela mensagem de Romanos 53:4. Verdadeiramente, ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, que mostra como as cicatrizes do passado podem se converter em emblemas de redenção, impulsionando ações concretas, como o engajamento em projetos sociais e o apoio a iniciativas que promovam a justiça, a compaixão e o bem comum. A importância de renunciar ao ego e abraçar uma vida pautada na entrega ao divino é reafirmada em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me", encorajando o ser a enfrentar desafios com coragem e a transformar medos em ações práticas, seja através do voluntariado, da participação em grupos de apoio ou mesmo do simples ato de oferecer um sorriso sincero a quem precisa. Nesse contexto, o incentivo para viver de acordo com os ensinamentos se torna um pilar indispensável, conforme Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos, motivando o indivíduo a converter cada aprendizado em atitudes diárias, como a escolha de investir tempo na leitura de textos que inspiram, na participação de debates e na prática de atividades que promovam a reflexão, transformando o conhecimento em ação de forma concreta e eficaz. A busca por relações que elevem o espírito é igualmente essencial, sendo ressaltada por Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, o que estimula o cultivo de amizades e parcerias que compartilhem dos mesmos valores, promovendo encontros enriquecedores, retiros espirituais e momentos de partilha que ampliam horizontes e constroem uma rede de apoio sólida, onde cada interação contribui para o fortalecimento mútuo e para o crescimento pessoal. Por fim, a força interior se renova ao reconhecer que, mesmo na fragilidade, a graça divina se faz presente, como afirma 2 Coríntios 12:9. Mas ele me disse: "A minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza", complementado pelas verdades de Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém. E Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que juntas inspiram o ser a investir em seu desenvolvimento. Seja por meio de cursos, leituras enriquecedoras ou atividades que promovam o autoconhecimento, abrindo um caminho contínuo para os próximos ensinamentos desta jornada de fé e autotransformação. Ao imaginar a sensação inigualável de ter cada decisão traçada com a segurança de que o Espírito Santo guia cada movimento, o ser se vê envolto por uma aura de paz e convicção que transcende os medos cotidianos e eleva a alma a patamares de clareza e propósito, conforme nos lembra 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação.
inspirando a prática de meditações diárias que podem incluir desde a leitura de obras edificantes até a participação em encontros de reflexão, onde o simples ato de reconhecer a presença divina transforma cada desafio em uma oportunidade de renovação e fortalecimento pessoal. Essa convicção se solidifica quando se compreende que, conforme Romanos 15:13, ora, o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Cada decisão, mesmo as aparentemente pequenas, carrega em si o potencial de ser um divisor de águas na vida, encorajando o ser a adotar práticas como manter um diário espiritual, reservar momentos para o silêncio e a introspecção, ou dedicar-se à leitura de textos que tragam ensinamentos práticos para enfrentar as adversidades diárias. Ao vivenciar esse processo, o indivíduo é convidado a transformar seus momentos de dúvida em experiências de aprendizado e resiliência, recorrendo ao conforto e à inspiração de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e incorporando na rotina hábitos simples, como a oração matinal, a meditação profunda e a participação em retiros espirituais, os quais não apenas renovam as energias, mas também revelam que cada passo tomado sob orientação divina é um ato de coragem e fé, capaz de iluminar os caminhos mais sombrios com a luz do conhecimento e da superação. O poder transformador do espírito se manifesta de forma surpreendente quando o ser se permite experimentar a liberdade de agir com confiança, ciente de que a presença de Jesus Cristo, conforme nos convida Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. É um lembrete constante de que, ao escolher o caminho da fé, não se está apenas tomando decisões, mas abraçando uma vida plena de significado, onde cada escolha reflete a força interior cultivada através de atitudes práticas, como o voluntariado, o autocuidado e a participação em projetos comunitários. E assim, a jornada de viver com a convicção de um poder superior se desdobra em uma experiência contínua de descobertas e possibilidades, evocando as palavras de João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e abrindo espaço para que o indivíduo explore novas formas de aplicar essa orientação divina em seu cotidiano, estabelecendo um elo inquebrável entre fé e prática e insinuando de maneira sutil que o próximo estágio desta jornada reserva ainda mais revelações e desafios que impulsionam o crescimento espiritual. Ao prosseguir nessa caminhada de autoconhecimento e fé, o ser descobre que cada momento de indecisão pode ser transformado em uma poderosa oportunidade para reafirmar sua conexão com o divino, tomando como exemplo a orientação de Lucas 9:23. Então Jesus disse a todos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, que motiva a adoção de pequenos gestos cotidianos como ajudar o próximo, dedicar tempo para ouvir o coração e participar de grupos de discussão que promovam o bem-estar emocional e espiritual. Essa prática se torna ainda mais enriquecedora quando se observa que a vida, com todas as suas nuances e desafios, se transforma num campo fértil para o cultivo do fruto do Espírito, conforme destacado em Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, encorajando o ser a investir em ações que promovam a solidariedade, a empatia e o desenvolvimento pessoal, como a participação em atividades comunitárias, engajamento em projetos sociais ou a busca por cursos que ampliem a compreensão sobre espiritualidade.
Na prática, o reconhecimento de que cada escolha é sustentada por uma força invisível e poderosa se torna um estímulo constante para buscar a excelência em todas as áreas da vida, fazendo com que o indivíduo se dedique à leitura de clássicos espirituais e à reflexão profunda sobre os ensinamentos de 1 Coríntios 12, 4, 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos, promovendo uma integração harmoniosa entre conhecimento e ação. O constante aprimoramento pessoal se revela na capacidade de transformar cada desafio em uma lição valiosa, como ensina Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, inspirando o indivíduo a buscar alternativas criativas para solucionar problemas, seja através do estudo aprofundado, da participação em grupos de apoio ou de atividades que promovam equilíbrio físico e mental. Por fim, a experiência de viver sob a orientação do Espírito se torna uma verdadeira celebração do potencial humano, onde cada gesto de bondade e cada decisão tomada com convicção ecoa a mensagem de Atos 8:29. O Espírito disse a Filipe: dirija-se para aquele carro e aproxime-se dele, estabelecendo um elo simbólico entre o divino e o humano, e deixando implícito que, ao se permitir ser guiado por essa força transformadora, o ser não apenas encontra respostas para os dilemas cotidianos, mas também abre um caminho de aprendizado contínuo, sugerindo sutilmente que novas descobertas se aguardam na continuidade desta inspiradora jornada de fé. Ao se aproximar do final desta jornada inspiradora, o espectador é convidado a aplicar cada ensinamento com a convicção de que a força transformadora de Jesus Cristo de Nazaré está presente em cada passo. A mensagem embasada na verdade inabalável de que a graça divina se manifesta de forma surpreendente instiga o coração a se render à ação prática da fé e a reconhecer que, ao entregar a vida a Jesus, conforme ecoa Mateus 16:24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cada decisão torna-se um marco de superação e renovação. Essa conclusão não é apenas um encerramento, mas um convite provocativo para que o espectador reflita: você já entregou sua vida a Jesus? Já experimentou a transformação que advém da entrega sincera e do alinhamento com os ensinamentos que tanto inspiram? A prática diária de momentos de oração, leitura de textos edificantes e a participação em comunidades que cultivam o amor e a solidariedade são caminhos concretos para viver uma existência repleta de propósito, onde cada desafio é encarado como uma oportunidade de crescimento, tal como reafirmado em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Assim, a mensagem se torna um lembrete vibrante de que, ao deixar o Espírito Santo guiar cada passo, a vida se torna uma constante celebração de conquistas e de aprendizados que vão muito além do visível, incentivando uma mudança que é, ao mesmo tempo, profunda e acessível a todos. A cada nova aurora, a oportunidade de recomeçar se apresenta com a certeza de que a verdadeira transformação está na prática diária dos ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos convida a abraçar uma vida de fé e coragem, como destacado em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará lembrar-lhes tudo o que eu lhes disse. Essa mensagem, envolta em um tom de provocação saudável, desperta a curiosidade para questionar: por que adiar a mudança
Se o poder de reconfigurar o destino já está ao alcance de uma entrega sincera e de atos cotidianos de amor e compaixão, é o momento de transformar a dúvida em ação, de converter cada desafio em um degrau rumo a uma vida repleta de significado e de se perguntar, de forma direta e provocativa, se você já se rendeu a essa verdade transformadora. E para continuar nessa jornada de descoberta e de crescimento espiritual, o espectador é incentivado a se inscrever no canal e ativar as notificações, garantindo que cada novo ensinamento chegue com a mesma intensidade e propósito, preparando o coração para abraçar um futuro de luz e realizações. Ó Pai Celestial, fonte eterna de sabedoria e de revelação, elevamos nossos corações em sincera gratidão pela presença transformadora da revelação do Senhor Jesus Cristo, que ilumina nossos caminhos com a verdade sublime de Sua palavra. Com humildade, clamamos para que as escamas caiam dos olhos de cada ser, permitindo que a luz do Teu Espírito Santo penetre profundamente, como em João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir, removendo toda a cegueira espiritual que impede a plena compreensão do teu amor e da tua direção. Senhor, que através dessa libertação visual e espiritual possamos reconhecer, como nos revela Efésios 2:10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Que cada um de nós carrega um potencial divino destinado a manifestar a tua glória neste mundo. Pedimos, Pai amado, que a tua presença anunciada em João 14:16-17, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês e estará em vocês. Invada cada recanto do nosso ser, fortalecendo-nos na certeza de que somos guiados, como em Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E que, em meio às provações, possamos confiar plenamente em Ti, tal como nos ensina Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ó Senhor, que a Tua graça inunde nossos espíritos, concedendo-nos discernimento e coragem para superar cada obstáculo, como afirmado em Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida, e que possamos sempre nos lembrar de que somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo, mantendo viva a esperança e a confiança de que, independentemente dos desafios terrenos, a Tua luz é nosso guia seguro e eterno. Senhor Deus, neste momento de entrega e renovação, rogamos que prepares um terreno fértil em nossos corações, onde as sementes de fé, esperança e amor possam ser plantadas e frutifiquem de maneira abundante, multiplicando-se 100 vezes mais, conforme a promessa de que em Ti todas as coisas são possíveis. Que cada semente lançada, seja por meio de atos de bondade, do cultivo de uma vida de oração e meditação, ou da prática constante de ouvir e obedecer a Tua palavra, encontre solo propício e se desenvolva plenamente, transformando-se em frutos que renovem a esperança em cada vida. Que assim como em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a Tua força seja a base que sustente cada ação e que, inspirados pela Tua luz, possamos manifestar a plenitude de nosso ser, frutificando em resultados que ultrapassam nossa imaginação.
Ó Pai, que as bênçãos celestiais, já concedidas em Cristo, resplandeçam em cada um de nós, lembrando-nos que já somos abençoados nas regiões celestiais, vivendo sob a proteção e o amor imensurável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Concede-nos, Senhor, a sabedoria de reconhecer que cada desafio é uma oportunidade para crescer e que cada ação de fé é um passo rumo à transformação, para que possamos dizer com convicção, ecoando as palavras de Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que somos instrumentos de tua paz e que a abundância dos teus frutos se faça presente em nossa caminhada diária. Amém.